Contando Histórias de Hoje resume o filme de ação e terror americano de 2010, Legião. Depois de assistir, comente o que achou. 2 dias antes do Natal, uma criatura mítica cai do céu. O anjo caído se chama Miguel. Ele pega uma faca enorme e corta suas asas. Uma auréola brilhante desce, e se fixa em seu pescoço liberando um colar. Ele cai pelo teto de vidro dentro de um armazém. Costura os cortes nas costas que ficaram abertos depois que arrancou as asas. O homem entra na seção de armas e se prepara para uma guerra. 2 policiais patrulham a rua quando vem uma explosão. Miguel sai das chamas com as mãos cheias. Os dois fazem o padrão. Apontam as armas e dizem para ele largar o que tem nas mãos. O rádio comunica várias emergências pela cidade. Ele diz que já começou, e que não tem tempo a perder. Em um segundo, ele rende um policial. O outro começa a se debater, parecendo convulsionar. Quando para, as pupilas estão dilatadas e os dentes afiados como os de um tubarão. O homem possuído fala em tom demoníaco que Miguel está desobedecendo às ordens. O anjo caído diz que segue as próprias regras. O possuído responde que ele vai morrer, juntamente com a criança. E começa a atirar. Mas Miguel desvia e revida os tiros acertando o policial possuído. Ele foge enquanto as luzes da cidade começam a se apagar. Um jovem, chamado Jeep, acorda no susto. Uma mulher grávida, chamada Charlie, o chama para conversar. Eles saem de um trailer e sentam em um balanço. Ela pergunta se ele teve outro pesadelo. Jeep diz que sim. Charlie o aconselha a se preocupar menos com seu pai. Ele diz que a única pessoa que realmente importa é ela. Charlie diz que não tem que se preocupar com uma grávida, sendo que ele não é o pai da criança. Ela lembra que o bebê terá uma nova família assim que nascer porque ela não está preparada para ser mãe. Ele se oferece para ajudar a criar a criança. Mas Charlie diz que precisa parar de se preocupar com ela. Mais tarde, Bob, pai de Jeep, abre seu restaurante e arruma o sinal da televisão. O cara com o gancho no lugar de uma mão, Percy, continua a cozinhar. Uma garota rebelde, Audrey, está ao lado da máquina de música. Sua mãe, Sandra, comenta o desgosto de ver a filha vestida daquele jeito. O marido de Sandra, Howard, incomodado com a situação, diz para Audrey o que a mãe pensa. A menina não gosta e responde com sarcasmo. Caio está de boa na estrada e vê a placa do restaurante. Ele chega e se depara com Charlie fumando. Ele pede informações, e percebe que se perdeu na rota. Os dois entram no restaurante. Howard e Sandra discutem. Caio pede para usar o telefone. Howard se intromete e pergunta quando seu carro estará pronto, porque já esperou demais. Bob vai olhar e percebe que Jeep não está trabalhando no carro. Ele está finalizando um berço para o filho de Charlie. Jeep se afasta, mas o pai vai atrás dizendo que ele tem que desencanar da moça. Jeep conta que está tendo pesadelos com Charlie. Acontecem coisas terríveis nos sonhos. Ele sente que precisa tomar conta de Charlie por alguma razão. Bob acha que é um erro ficar correndo atrás da jovem assim. E que ele estaria melhor se fosse embora do restaurante para abrir os horizontes. Bob volta para o estabelecimento e vê que a TV perdeu totalmente o sinal. Ele tenta consertar novamente. Mas a única coisa que aparece é uma transmissão de emergência. Percy liga seu rádio e escuta a mesma transmissão. No escritório de Bob, Caio finalmente consegue fazer sua ligação para a ex-mulher. Diz que chegará no dia seguinte para assinar os papéis do divórcio. Ele quer falar com o filho, mas a ligação cai. Tenta ligar novamente, mas agora o telefone está mudo. Uma simpática velhinha entra no restaurante. Charlie pega seu pedido. Charlie serve o bife sangrando conforme a velha pediu. Ela pergunta sobre o bebê e quem é o pai. Pergunta como Charlie vai conseguir criar a criança como mãe solteira. Charlie diz que dá conta. Mas a velha afirma que o bebê irá queimar. Charlie não curtiu o comentário. Mas a velha começa a repetir o que disse de forma mais incisiva. Todos ouvem, e estranham o comportamento da senhora. Charlie sai correndo. A velha come seu bife parecendo um animal faminto. A carne está cheia de moscas. Ela diz que todos os bebês vão queimar. Sandra tenta conversar com a mulher. Mas a velha xinga. Howard se levanta para defender a esposa. Mas ela o ataca, arrancando um pedaço de seu pescoço. Percy atira uma frigideira no rosto da mulher. O pescoço da velha estala de volta no lugar, e ela enlouquece de vez. Ela pula na janela e começa a escalar em direção ao teto. Bob atira com sua escopeta, mas erra todos os disparos. A velha acerta um tapa em Bob que voa longe. Jeep pega a arma, mas hesita em puxar o gatilho. A mulher voa em sua direção com os pés arrastando no chão.
Ela cai de bruços depois que Caio enche ela de bala por trás. Todos correm para ajudar Howard, que perdeu muito sangue. Caio e Percy levam Howard e a família para o carro de Caio. Eles dirigem para o hospital. Estão indo ao encontro ao que parece ser uma tempestade de areia. Mas é um enxame de gafanhotos. São obrigados a voltar para o restaurante. Eles tiram o corpo da velha que está dentro de um lençol. Vem de longe um carro da polícia se aproximando. Miguel sai do carro. Bob aponta a arma e pede para ele mostrar os dentes. Depois explica o motivo do estranho pedido. Miguel não se surpreende com a história. Explica que eles não têm ideia do que está acontecendo com o mundo. Ele desarma Bob e aponta a escopeta para sua cabeça. Percy tenta resolver tudo, na base do discurso. Miguel reconsidera, mas diz que mais pessoas como a velha estão por vir. Ele devolve a arma a Bob e começa a distribuir as armas que tem no porta-malas. Mas fala para Charlie ficar fora de perigo. Eles voltam para o restaurante e fazem uma barricada na porta. A noite cai, e todos vão para o telhado para terem uma vantagem. Eles ouvem um furgão de sorvete se aproximando. Um cara alto sai do veículo. Quando eles veem o homem iluminado pelos faróis, ele abre a boca exageradamente e solta um grito assustador. Os braços começam a se esticar. Ele vem com tudo para cima. Todos atiram até ele cair morto. Mais carros começam a chegar. Miguel diz para atirarem sem dó. Pessoas estranhas começam a sair dos veículos. O anjo caído fala para eles continuarem atirando. Não são mais pessoas. Um dos monstros quebra a janela e arrasta Howard pelos pés. Sandra, Audrey e Charlie agarram os braços de Howard. Mas outro monstro agarra Charlie com expressão alegre por tê-la encontrado. Miguel pega a faca e corta fora o braço da criatura. Ele atira pelas janelas e as pessoas de fora começam a ir embora. Miguel segura Sandra, que está abalada. Diz que Howard está morto. Miguel está desapontado com Charlie. Lembra que ela não deveria dar uma de heroína. Bob exige uma explicação para tudo isto que está acontecendo. Miguel revela que Deus ficou bravo e ordenou que a humanidade fosse exterminada. Ele explica que aquelas pessoas com quem lutaram são só cascas possuídas por anjos. Ninguém acredita muito, pois nunca ouviram falar de anjos fazerem coisas tão horríveis. Jeep pergunta como Miguel tem tanto conhecimento sobre os inimigos. Ele revela que estava no lado dos anjos. Bob fala que tudo aquilo é uma grande bobagem, e diz que não acredita em Deus. Miguel diz que Deus pensa da mesma maneira. Mas foi ele quem perdeu a fé na humanidade. Miguel diz que seu único propósito é proteger Charlie. E que o bebê que carrega é a única esperança para a humanidade. Diz que não está nem aí se eles acreditam. A questão é que os inimigos lá fora querem todos mortos, em especial o bebê que não nasceu. Jeep pergunta a Miguel sobre sua origem. Ele diz que era um general do exército de Deus. Até Deus dar uma ordem a ele, que não podia acreditar. Diz que Deus perdeu totalmente a fé, mas que ele não. Jeep pergunta como ele mantém sua fé. Miguel responde que mesmo que o mundo esteja repleto de ódio e escuridão, ele ainda vê fagulhas de esperança nas pessoas que se recusam a desistir. Pessoas que não desistem diante de uma derrota. Exatamente como Jeep. Miguel se lembra do tempo no céu. No momento em que recebeu a ordem que não cumpriu. Gabriel disse a Miguel que os humanos trouxeram julgamento sobre si. Miguel disse que é dever de um anjo guiar humanos. Mas Gabriel disse que é seu dever superior obedecer ao Todo-Poderoso. Miguel sabe o que guarda dentro de seu coração. De como Deus o fez, com todo o amor. Gabriel disse que é tarde demais. A ordem para exterminar os humanos tinha sido dada. Miguel observou então dezenas de anjos preencherem os céus. Sandra acorda no dia seguinte ouvindo um ruído estranho. Ela caminha para os fundos do restaurante, ouvindo soluços de Howard. Ela olha pela janela e vê Howard crucificado de cabeça para baixo, cheio de furúnculos, pedindo socorro. Caio e Audrey não conseguem segurar a mulher que corre para salvar o marido. Quando Sandra se aproxima, Howard explode em uma onda de ácido. Percy serve de escudo humano para Sandra. Ao carregá-la para dentro, ele cai com as costas abertas. Sandra fica muito abalada, por isto é amarrada em uma cadeira. Ela culpa Audrey pelo que aconteceu. E diz que estragou tudo. Mais tarde, Audrey mexe no rádio até encontrar uma estação que está transmitindo. A rádio diz que existem vários grupos de sobreviventes lutando contra pessoas possuídas. Miguel diz que eles não podem se arriscar, já que Charlie se tornaria um alvo fácil. Charlie conversa com Jeep.
Lembram que ela quase fez um aborto. Durante o procedimento, o médico disse que não teria mais como continuar. Por isto, ela teve que manter o bebê. Ela passou a odiar a criança. As luzes se acendem, e um carro aparece para reabastecer o tanque. Caio e Audrey se preparam para atirar. Mas percebem que são pai e filho. Uma gangue aparece do nada, atropelando o pai, e pegam a criança. Caio pula para salvar o menino atirando nos marginais. Ele consegue. Bob começa a remover a barricada para ajudar Caio. Miguel aponta para ele, ameaçando Bob, caso continue. Lá fora, a criança se revela ser um possuído, e morde Caio. Audrey pula para ajudar, mas está sem balas e começa a ser atacada. Charlie decide ajudar ao ver que Miguel não fará nada. Para proteger Charlie, Miguel decide ajudar Audrey. Ele sai e começa a atirar. Usa a gasolina como lança-chamas. Pega Audrey e corre para dentro, escapando por pouco da explosão. Quando Audrey vai buscar água, percebe que a criança entrou no restaurante. O menino corre com a faca. Charlie consegue se defender. A faca escorrega e corta fora os dedos da criança. Ela chuta o menino para longe, mas as luzes se apagam novamente. O guri agarra Bob, mas é empurrado por Miguel. Jeep atira no menino possuído. Todo o estresse afeta Charlie, que entra em trabalho de parto. Ela começa a dar à luz. Eles ouvem uma corneta vindo de cima. Jeep e Bob estão no telhado vendo uma horda de possuídos ao redor. Charlie continua fazendo força até que o bebê nasce, quebrando o silêncio com seu choro. Audrey mostra o bebê para Sandra, que tenta se soltar. Charlie pergunta se estão seguros. Miguel responde que não. Mas pelo menos a criança tem a chance de viver e liderar a humanidade. Os possuídos escutam a criança, e começam a chorar também. A trombeta sopra de novo. Uma criatura com asas aparece no céu. Miguel diz que Deus enviou Gabriel para terminar a missão que tinha sido dada a ele. Jeep percebe que a ordem era para Miguel impedir o nascimento da criança. Charlie exige uma explicação. O anjo caído confirma que era isso mesmo. Mas revela que o bebê nunca deveria ter nascido. O futuro foi reescrito agora. A vontade de Deus mudou. Sandra se solta e avança sobre o bebê. Ela quer entregar a criança para os possuídos, assim eles iriam embora. Gabriel se aproxima, e a trombeta fica mais alta. A porta é arrombada. Miguel atira em Sandra. Jeep mergulha para agarrar o bebê e dá de cara com Gabriel. O anjo tenta acertar Jeep com uma massa. Mas ele rola para o lado. Bob atira em Gabriel, mas ele usa as asas como escudo. Durante o giro, corta a barriga de Bob. Miguel segura Jeep, que tentava ajudar o pai. O foco agora é Audrey e o bebê. Os três saem devagar e vão em direção à viatura da polícia. Todos os possuídos simplesmente param e os deixam passar. Gabriel chama Miguel de filho rebelde. O anjo caído lembra como Gabriel sempre foi aquele que fazia de tudo para satisfazer o pai. Gabriel fica surpreso ao vê-lo sem asas. Diz que será punido pela desobediência. Miguel conta o que acontece com ele é irrelevante, já que a criança nasceu. Miguel pede uma trégua, mas Gabriel não aceita. Os dois se preparam para a luta. Enquanto isto, Jeep se dirige ao acampamento que ouviu no rádio. Miguel atira em Gabriel, que usa sua massa para tentar acertar o outro anjo. Gabriel consegue ferir Miguel. Ele pula por cima de Gabriel, agarrando seu pescoço. Mas Gabriel consegue matar Miguel perfurando seu estômago. Gabriel derrama uma lágrima ao ver o irmão caído. Jeep nota marcas surgirem em seu antebraço. Ele sabe que são as instruções que Miguel havia falado. Gabriel encontra Bob ainda vivo. Ele havia aberto o gás do fogão. Então acende o isqueiro, explodindo o local. Gabriel voa rápido, mas a bola de fogo o engole, junto com os possuídos. Jeep, Charlie e Audrey acham que o pior já passou, mas Gabriel cai sobre o carro. O anjo arranca o teto, entra no carro e quase pega o bebê. Jeep acelera. Audrey segura Gabriel com força. Ela grita para Jeep pisar no freio. Quando isto acontece, Audrey e Gabriel são lançados para fora. O carro cai em uma vala. O bebê e Charlie sobrevivem milagrosamente. Jeep os leva para uma montanha. Mais uma vez Gabriel reaparece, mas não ataca imediatamente. Jeep avança em direção ao anjo, os dois caem da montanha. Gabriel se prepara para atacar. Miguel aparece voando para salvar Jeep. Gabriel não acredita no que acaba de ver. Miguel desobedeceu ao Criador, mas recebeu a vida eterna novamente. O anjo explica que Gabriel só fez o que Deus queria.
Ele fez o que Deus precisava. Gabriel tenta atacá-lo. Miguel é mais rápido e corta Gabriel com sua espada. Ele poupa a vida de Gabriel. Miguel diz que Jeep é o verdadeiro protetor, enquanto vai embora. Jeep pergunta se eles se verão novamente. Miguel responde para ele manter a fé. Jeep e Charlie encontram o acampamento com os sobreviventes. Eles se preparam para restabelecer a humanidade novamente. Para ver mais histórias como esta, inscreva-se no canal e curta todos os vídeos. Até a próxima!